Tá nos nervos o programa, né, gente? No dia a dia, quem assiste já sabe que a gente fica ansioso. Imagina hoje na final, então. E realmente, aqui nos bastidores, o comentário é o seguinte, que a prova está incrível, que o programa está imperdível. Para você que ama o MasterChef, ou até mesmo você que não acompanhou a temporada, vale a pena assistir. Porque eles vão fazer uma edição, assim, muito especial. Vai ser bem legal. Eu ver alguns trechinhos desse último episódio, né? Na programação da Band, a gente sempre vê nos intervalos. Nossa, que correria, gente. Correria muito legal mesmo. 10h30 hoje, hein, gente? Aproveite para assistir. Aliás, aqui no programa o assunto é muito interessante. Setembro, além de ser Setembro Amarelo, como a gente comentou ontem, a gente também tem Setembro Lilás. E a gente adianta já para vocês, então, o porquê dessa cor também. Mas atenção, é um alerta para os papais, mamães, para quem tem bebezinho em casa. É isso. A gente vai falar sobre a saúde dos bebês com a enquete. Você pode respondê-la daqui a pouquinho. O Falando Nisso Band tem mais destaques e a gente vai ver agora. O Falando Nisso Band está no ar. Pix parcelado, atenção para os juros. No Pix parcelado, o dinheiro cai direto na conta do lojista. Para quem recebe, é como se fosse um Pix normal. Por isso, em muitos casos, o vendedor dá até um desconto, o que deixa a compra mais atrativa. Remédio para reverter a overdose de opioides. O remédio chamado Narcan custa $45, cerca de R$220. Ele é considerado um antídoto aos opioides e já tem salvado muitas vidas. Chás Revelação, algumas ideias são arriscadas. Nada mais que bolo e balões. E agora tá vindo bolinho rosa, deu rosinha no bolo. E no estúdio vamos entender a crânioestenose, tratamentos e cirurgias. Terça-feira, dia 12 de setembro, o Falando Nisso Band começou. Vamos começar então o programa dessa terça-feira com uma mensagem muito bacana para você. O primeiro passo para você de fato mudar de vida é visualizar, sabe? Sonhar. Não tenha medo de fazer isso, nunca. É verdade. Sonhe grande, enorme. Mesmo que você não alcance tudo que você sonhou, isso com certeza vai motivar você a chegar mais perto possível desse grande sonho. Então não poupe. Gente, já que sonhar é de graça, gasta bastante. Isso mesmo, planeje, né? Tente visualizar e também faça coisas para que isso aconteça. Tem que fazer a nossa parte. Vamos ter atitudes práticas também, um pouquinho a cada dia. Combinado? Vai dar certo. Vamos falar de sorteio, então? Um kit muito legal da Polipet e você pode participar. Para concorrer, basta você curtir a foto que está no nosso Instagram, @FalandoNissoBand. E aí, como é um kit da Polipet, você precisa seguir a Polipet e marcar 2 amigos por comentário. No final do mês de setembro, dia 29 de setembro, a gente vai mostrar quem foi o sortudo. Perfeito. Estou abrindo aqui para mostrar para vocês que aí no nosso Instagram mesmo, você consegue ir lá agora mesmo e concorrer, tá bom? Só fazer o negócio funcionar aqui, que a internet às vezes é uma bênção, né, Tudo gente? bem, vamos falar também sobre o prêmio da Sicredi, que eu acho tão lindo. Sim, olha só, vou mostrar a foto pra vocês bom. que eu prometi. Vamos lá. Tá aqui pra vocês, o @Falando Nisso Band, essa fotinha da Polipet, tá bom? Aí tem aqui do lado da Sicredi, é o @Falando Nisso Band. Você segue lá, gente. Tem que seguir o @Sicredi Vanguarda também, marcar 2 amigos por comentários e tem que repostar essa fotinho nos seus stories, tá bom? Lembrando que na hora que você repostar, você precisa marcar a gente, porque a produção, na hora que fizer o sorteio, vai ver passo a passo se você seguiu certinho ou não. Se não seguiu, gente, você infelizmente vai perder o sorteio, tá bom? Então corre lá que no dia 29 de setembro a gente traz o resultado para você. Aproveita que o final do ano tá chegando, né? As pessoas acabam se programando para poder viajar. É uma mala tão linda, gente, levinha. É aquela mala que você pode colocar no avião. Sabe aquela mala de bordo? Então tem o tamanho ideal para você não pagar a bagagem, tá bom? Que eu acho um absurdo a gente ter que ficar pagando bagagem. Vamos falar também de mais sorteio. Tem ingressos para o Cinemark. E aí, para você concorrer, tem que curtir a foto que tá também no nosso Instagram. Ó que foto bonita! E você tá vendo que não é apenas um ingresso, são 4 ingressos para você. Para você, para os seus amigos, enfim, para a família. É só reunir e ir para o cinema. Mas aí, para você participar, você tem que pegar essa foto e compartilhá-la também nos seus stories, marcando Falando Nisso Band, tá bom?
E aí, na sexta-feira, a gente vai fazer o sorteio. Então, toda sexta, a gente traz para você o resultado dos ingressos. Perfeito. Agora tem nossa enquete para você participar pelo nosso WhatsApp, que é 12997167989. Aí a resposta dessa enquete é você colocar a hashtag e grudadinho com a hashtag a resposta sim ou não. Então, no decorrer do programa, a gente vai mostrando também o resultado para vocês. Você sabe quais cuidados deve ter com a cabecinha de um bebê? Aí você coloca lá, eu sei, hashtag sim. Não sei direito não, hashtag não. E a gente já traz para vocês, então, com certeza, a participação durante todo o programa. E aí, a gente vai para as notícias ou a gente já apresenta o nosso entrevistado? Vamos fazer então já o entrevistado? Vamos! Ele já chegou aqui com a gente. A gente resolveu, na verdade, trazer esse assunto no programa porque é muito pouco falado, também conhecido pelos pais. Por isso, esse mês é dedicado a divulgar mais uma doença neurológica comum em crianças, que é a cranioestenose. Estenose. Isso mesmo, cranioestenose, Setembro Lilás. Quem vai explicar para a gente, então, a importância, os cuidados, o tratamento também é o neurologista, o doutor Fábio Magalhães. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Prazer. Para você ver, doutor, que é algo pouco divulgado, que até o nome a gente confunde, não é verdade? A gente vai aproveitar, então, vamos para a participação dos telespectadores com esse tema. E quem foi conversar com as pessoas nas ruas da região foi a Maíra Costa. Oi, pessoal, estou com participações aqui essa semana nas ruas de Jacareí. Nome difícil, João, cranioestenose, você já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar, mas acredito que seja alguma deformação, alguma coisa no crânio, né, na cabeça, alguma... Você saberia identificar, assim, suspeitar quais são os sintomas, os sinais? Não sei. É bom até a gente saber, né, ficar por dentro disso aí. Às vezes acontece dentro da família da gente, a gente não sabe, né? Volto com vocês aí do estúdio para responder essa pergunta das ruas. Excelente, Maíra. Realmente é um nome difícil até de falar, né? Cranioestenose. Doutor, começar do começo. O que é a cranioestenose? Então, a cranioestenose, ela acontece quando há fusão ou fechamento prematuro de uma ou mais suturas do crânio. Quando a gente tem esse fechamento precoce, isso impossibilita que o crânio cresça adequadamente. E aí a gente vai ter essa doença, que é a cranioestenose. Ela, na realidade, ela é uma... Por que não se fala tanto em cranioestenose, né, ainda, não é? Acho que a gente começou a divulgar mais nos últimos anos, é tanto que o Setembro Lilás, na neurocirurgia pediátrica, é um mês de conscientização para a cranioestenose. Quando a gente fala do crânio, é uma das doenças genéticas do crânio mais frequentes, tá? E quando a gente pensa em cranioestenose, a gente tem que pensar em deformidade do crânio. Então, quem vai fazer essa primeira avaliação, quem vai identificar o que está acontecendo é o pediatra e a família. Então, é muito interessante que quando o pai ou o pediatra identificar que o crânio da criança não está redondinho, não está simétrico, tem que acender um alarme e procurar ajuda. A gente tem que... Algumas coisas são básicas e é necessário que a gente entenda, porque às vezes a gente não sabe mesmo. Quando uma criança nasce, ela tem simetria. Na maior parte das vezes, na maioria das vezes, as crianças nascem simétricas. Então, o lado direito é semelhante ao lado esquerdo. A mesma coisa acontece com o crânio. O crânio tem que ser semelhante. Se um lado nasceu mais achatado, isso é importante a gente observar. Se um lado está mais abaulado, se tem algum tipo de deformidade facial. Então, a gente tem que observar esses aspectos. Ao longo do programa, doutora, a gente vai mostrar algumas fotos exatamente falando sobre essa questão. Eu queria que você explicasse agora, pode voltar para a gente aqui, Rafinha, por favor? Vamos explicar como que é o desenvolvimento normal da cabecinha do bebê, né? E em quanto tempo essa moleirinha deve ser fechada de uma forma normal. Inclusive, a gente tem fotos para ilustrar, né, a moleirinha aberta. É assim que a gente fala mesmo? Isso. Olha, uma das maiores queixas no consultório de pediatria, quando a gente fala de crânio, é o fechamento precoce da moleira.
E é importante a gente diferenciar fechamento precoce de moleira de fechamento de sutura. Na maioria das vezes, isso é muito difícil para a população em geral. As moleirinhas são duas, elas têm um formato de diamante. É assim mesmo? É exatamente como está bem pertinho apresentado da testa e nas costas. Exatamente, uma na testa e outra na região occipital atrás, exatamente, na direção das costas. Então essas duas moleiras, elas são na congruência, na confluência das suturas, mas elas não são as suturas. As suturas são os espaços. Então a moleira pode fechar? Pode. A moleira pode fechar, isso não necessariamente vai indicar crânioestenose. Na maioria das vezes, a moleira fechada não tem nenhuma relação com crânioestenose. Então é bom explicar. Então, quando é que a data... Assim, essa moleira pode fechar, a gente gosta que essa moleira feche depois de 1 ano de vida. Mas, doutor, ela pode fechar com 2 meses? Pode fechar com 2 meses. Nossa. Contanto que o crânio da criança continue se desenvolvendo adequadamente. Perfeito, doutor. Rafinha, vamos voltar para aquela imagem, então, só para a gente entender alguns sinais da crânioestenose, para o doutor comentar com a gente, para você, pai e mãe, vocês entenderem um pouquinho também o que precisa ficar atento ou atenta na cabecinha do bebê. Vamos lá, doutor. Só para a gente entender, o que o pai e a mãe têm que observar? Qual que seria o formato que a gente espera de uma criança e que pode indicar essa crânioestenose? Então, o formato do crânio de um bebê é um formato arredondado. Ele vai ser levemente mais fechado na frente e mais abauladinho atrás. Os frontais eles são mais inclinados e a região occipital e parietal é uma região mais abaulada. Mas o crânio ele tem que ter um formato arredondado. Tá? Quando o crânio perde esse formato arredondado, a gente tem que tentar entender por que ele perdeu esse formato. Entendi. Algum motivo tem. Algum motivo. Qual que é o exame que você faz para ver isso, doutor? É algum exame ou você batendo o olho consegue ver, doutor? Então, a principal avaliação é uma avaliação clínica, tá? Em que a gente faz a ectoscopia, a olho nu, a gente está olhando a cabecinha, faz algumas medidas para confirmar se tem diferenças importantes. Mas ao olho nu a gente já consegue identificar quem tem experiência nisso, que a cabeça tem um formato alterado. Só que existem alguns exames. Quando o bebezinho é muito pequeno, a gente tem que evitar exames de radiação, como por exemplo a tomografia. Então eu sempre começo esse rastreio com ultrassom de suturas cranianas, que é um exame realizado por um radiologista com especialidade no público pediátrico. Ele vai avaliar se essas suturas estão abertas. E se as suturas estão abertas, a nossa preocupação maior, ela acaba. Porque não tem risco de ser crânioestenose. Se ele não conseguiu chegar a uma conclusão, a gente pode partir para o exame, que é o exame que realmente diagnostica. Qual o exame que é confirmatório e que a gente precisa fazer quando há suspeita de crânioestenose? A tomografia. A tomografia é o exame excelente para a gente ver janela óssea, para ver osso, e aí vai confirmar o diagnóstico. Legal. O doutor vai ficar com a gente durante todo o programa, então se você quiser mandar alguma pergunta, participar, ou de repente responder a nossa enquete, tá? Pelo celular, que é o 99716-7989, hashtag sim ou hashtag não. E a pergunta é: você sabe quais são os cuidados necessários que se deve ter com a cabecinha de um bebê recém-nascido? A gente sabe que é tudo muito molinho, né? Então a gente está aqui para esclarecer e te ajudar também, tá? Com essa pergunta. Agora a gente vai para o nosso bloco de notícias. Olha, está nos planos do Banco Central permitir o parcelamento de compras diretamente no Pix. Mas alguns bancos se anteciparam e oferecem essa modalidade por conta própria. Só que, gente, presta atenção, que muitas vezes tem acréscimo do valor. Até 60 vezes no Pix. Sim, isso já existe. Mas tem juros e não é pouco. Lucas usa o Pix parcelado quando o limite do cartão de crédito está acabando. E parcela no máximo em 3 vezes. Dependendo do valor. Quando for menor, a gente diminui. Passam 2 vezes só para diminuir para o próximo mês. Oficialmente, o Pix parcelado ainda não foi lançado pelo Banco Central, mas algumas instituições financeiras se anteciparam. Funciona como se fosse um empréstimo pessoal. O banco autoriza o Pix e depois cobra do correntista as parcelas com débito direto na conta ou dentro da fatura do cartão de crédito. Ele está pagando os juros. E nunca é bom pagar juros, né? Porque você, além de pagar o principal, que é aquilo que você financiou, você vai pagar algo a mais, que é para o banco. No Pix parcelado, o dinheiro cai direto na conta do lojista. Para quem recebe,
É como se fosse um Pix normal. Por isso, em muitos casos, o vendedor dá até um desconto, o que deixa a compra mais atrativa. Nesta loja de maquiagem, 1 de cada 5 vendas é no Pix parcelado. Nossos descontos em Pix parcelado é em torno de 3% a 5% a média. Daí o consumidor tem que fazer as contas para ver se vale a pena, porque cada banco define os seus juros. O Banco Central prevê lançar oficialmente o Pix parcelado em 2024, com regras padronizadas, o que pode aumentar a competição com os cartões e pressionar os juros para baixo. Mas o mercado aposta que o lançamento pode até chegar mais cedo. Por exemplo, para o Natal. Está aí uma boa data, né, para você testar esse modelo ainda nesse final de ano. Tratar, na verdade, testar com consciência. Não é verdade? Porque senão, ó, vira uma bola de neve também, o pagamento dos juros, né? No próximo bloco, a gente volta para falar sobre um medicamento para tratar a overdose de opioides. É um problema muito sério nos Estados Unidos e a gente já explica para vocês, tá bom? E daqui a pouquinho, também ao vivo, o Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip, traz pra gente informações que são muito importantes também para cuidar das crianças e o bruxismo. Hoje é dia de cirurgia aqui na Clínica Ortovip, mas daqui a pouco estarei falando sobre bruxismo infantil no programa Falando Nisso. Não percam! Já estamos de volta com o Falando Nisso. Agora a gente fala sobre saúde bucal aqui no programa com o Dr. Otávio Fonseca, diretor da clínica Ortovip. E olha que coincidência, falando também sobre a saúde das crianças e sobre bruxismo na infância, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Águida. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo. Vamos falar um pouquinho, falamos de bruxismo para adulto na semana passada, se não me engano, né? E fiquei de trazer esse assunto aqui, porque é um assunto que eu tenho observado uma certa preocupação, um certo aumento também na nossa clínica diária, no nosso trabalho lá. Doutor, tem alguma causa, tem um porquê, até para servir de alerta aos pais também? Bom, Lucas, existem algumas causas que são clássicas, né? Durante a troca dos dentes, né? Quando a criança está começando a ter a erupção dos dentes permanentes, né? Da troca do dente de leite para o dente permanente, né? Uma causa que é específica também com relação aos vermes, a gente sempre indica os pacientes que estão, a primeira coisa é fazer um tratamento com verminose. É um pouco discutível isso, mas eu indico sim, porque é uma coisa bem antiga já e vale a pena a gente trabalhar isso. E uma coisa que a gente vê mais na questão da modernidade, né, Lucas? Né? Nós estamos com um especialista hoje nisso aqui, né? Eu estava vendo lá. O que a gente percebe, que a gente tem lido a respeito de que essa criança está sendo introduzida na criança muito precocemente algumas questões relacionadas a celular, né? Enfim, esse excesso de estímulo neural numa idade muito ainda precoce, onde o sistema nervoso central está em desenvolvimento, tem sido relatado como possíveis causas dessas situações que têm acontecido com relação, né? Tendo em consideração que o bruxismo ele se inicia no sistema nervoso central a nível de hipotálamo, né? Então são situações que a gente tem que olhar com mais cuidado, né? Com os pais, enfim, e procurar, obviamente, né? Aí há umas características da dentição com a criança que faz bruxismo, ela desgasta muito o dente, você observa isso. Esses são dentinhos permanentes ou são dentinhos de leite? Não, esses são dentes de leite. Essa criança deve ter, em média, entre 4 e 5 anos de idade. Nossa, pode ocorrer, então, com crianças bem novas, bem né, doutor? Novas, exatamente. Né? Os pais, essa é uma característica, né? Ou seja, dentinhos bem cerrados. Sim. Existem outras características que os pais conseguem perceber? É tranquilo, Águida, porque na realidade a criança que para chegar nesse nível ela tem que ranger bem, esse faz um barulho durante o sono muito desagradável, isso incomoda inclusive os pais, porque geralmente a criança está muito próxima aos pais nessa idade, né? Nessa idade de 2, 3, até 5 anos de idade. Então é fácil de perceber, os pais relatam já chegando, né? Quando chegam na clínica já relatam essa condição da criança estar sempre rangendo os dentes, que faz barulho e etc. Então, doutor, por adulto a gente sabe que a plaquinha tem que ser usada toda noite para prevenção até mesmo desse desgaste dos dentes. Com a criança, qual que é o tratamento? Então, eu não recomendo placas, né? Placas rígidas para a criança, porque a criança está em fase de desenvolvimento, né? De crescimento ósseo. Então, você não pode colocar nada que possa travar isso, né? Existem aparelhos ortopédicos, a gente pode colocar a resina em cima dos dentes, né? A gente chama de pistas diretas sobre os dentes, que ajudam a criança a deslizar. É o mesmo
princípio da placa para o adulto, né? Porque você tirando a interface, né, dos dentes, é como se estivesse esquiando no gelo, assim que eu digo, né? Quando você coloca essas pistas na criança, ela vai fazer tem o mesmo efeito fisiológico. Isso diminui a intensidade desse ranger. Diminuindo a intensidade, a criança fica menos incomodada, talvez melhore essa condição e a criança pode seguir o seu desenvolvimento de forma normal. Excelente, doutor. Obrigado pela presença aqui com a gente, pelo toque também de saúde, muito importante. É sempre bom estar aqui falando sobre saúde bucal. Desejo a todos uma excelente semana, saúde e paz. Perfeito. Por falar em saúde, começou a ser vendido nos Estados Unidos um remédio para tratar algo muito sério que acontece lá, que é a overdose dos opioides. Uma droga pesada, criada originalmente para aliviar a dor. E o Eduardo Barão vai explicar agora tudo pra gente. Um analgésico potente 100 vezes mais forte que a morfina, mas altamente viciante. 110 mil americanos morrem por ano de overdose, a maioria por uso de opioides. Uma média assustadora de uma morte a cada 7 minutos. Para aliviar a tragédia na saúde pública, as farmácias americanas começaram a vender um spray nasal para tratar das overdoses. O remédio não precisa de receita médica. O remédio chamado Narcan custa $45, cerca de R$220. Ele é considerado um antídoto aos opioides e já tem salvado muitas vidas. Os Estados Unidos começaram a declarar guerra aos opioides na última década. O consumo cresceu bastante, principalmente durante a pandemia, com aumento de mortes por overdose em mais de 40 estados. Para se ter uma ideia, a Covid-19 e o uso abusivo dessas substâncias fizeram a expectativa de vida do americano cair em média 1 ano e meio em 2020. Fabricantes da droga respondem a milhares de ações na justiça americana por omitir o risco de dependência. É algo muito sério mesmo, né? Muito sério, né? Bom, a gente está conversando com vocês hoje aqui no programa de um assunto bem interessante. Eu acho que aqui no programa a gente nunca conversou sobre crânioestenose. E tem uma perguntinha para você que a gente quer saber se sim ou se não. Essa é a nossa enquete para você participar pelo nosso WhatsApp, que é 12 997167989. Responde para a gente sim ou não. Você sabe quais cuidados deve ter com a cabecinha de um bebê? Já a gente traz para vocês, então, a parcial da nossa enquete no próximo bloco. Responde lá, hashtag sim, hashtag não, e a gente vai, então, entender e responder essa perguntinha durante o programa também. Isso aí. Então, o assunto de hoje fala sobre a crânioestenose, que é uma malformação congênita, que acomete o crânio do recém-nascido, gerando deformidade, como o doutor já explicou, e problemas também no desenvolvimento. O nosso convidado é o neurologista, o doutor Fábio Magalhães. Doutor, vamos falar sobre qual é a origem dessa doença? Ela é congênita? Sim, é uma doença que os fatores que são os fatores de causa, né, são genéticos. São genéticos, então, existem 100%. Vários, 100%. Existem vários genes estudados que são genes diferentes para cada tipo de malformação. Além disso, existem as crânioestenoses sindrômicas, que estão relacionadas com alguma síndrome neurológica. Entendeu? Além da malformação na cabeça, pode apresentar malformação de vias aéreas, aumento do número de dedos, como a sindactilia. Então, podem ter algumas outras malformações associadas, além da malformação do crânio. Excelente. Doutor, enquanto a gente estava estudando hoje de manhã o programa, eu e a Águida, e a gente achou essa fotinho que é até bacana mostrar para você em casa, para vocês entenderem os tipos de crânioestenose. Então aqui está a comparação dessa foto entre os tipos de crânioestenose. O primeiro aqui a gente está a cabecinha, aquela que é considerada... Legal tirar essa tarjinha, né? Para que a gente possa enxergar melhor. Então, aqui a gente tem a fotinho, que essa primeira fotinho aqui é aquilo que a gente considera a normal, né? O crânio normal. Essa segunda aqui tem um nome difícil, plagiocefalia. Isso. O que seria ela, doutor? Nessa imagem, em perfil, você às vezes não consegue ver tanto a diferença. Tá vendo? Tá bem parecido com o crânio normal. Verdade. Porque é quando um dos lados aqui de trás do crânio está amassado. Então, quando a gente tem um dos lados amassado, então acaba gerando um achatamento occipital, um abaulamento frontal. Então, de perfil, a pessoa não vai perceber essa diferença. Não vai perceber. É mais olhando de frente mesmo. E é muito importante
esse tipo de condição, a plagiocefaleia, porque ela pode ser posicional, e quando ela é posicional, ela é pela maneira que a criança fica, seja dentro do útero ou fora, às vezes um torcicolo congênito que está fazendo com que a criança mantenha a posição para o mesmo lado e gera essa deformidade. Quando a gente tem uma plagiocefaleia posicional, isso não é cranioestenose. Isso é uma assimetria craniana posicional e o tratamento é fisioterapia, mudança de posição, é outro tipo de tratamento. Agora, a plagiocefalia verdadeira é quando a gente fecha uma das suturas coronais, que são suturas que estão na frente. E o formato é bem parecido. Tá? As diferenças são singulares, isso aí cabe ao profissional que está avaliando, mas é bom saber que existem esses dois tipos. Já a braquicefalia é quando a gente tem achatamento dos dois occipitais. Então, igual essa imagem está perfeita, o crânio ele não tem o redondinho da parte de trás. Então ele está totalmente achatado. Achatado. Exatamente. Então o crânio ele para de crescer no sentido de frente para trás e passa a crescer somente para cima, tá? Então é um crânio onde a gente tem achatado os dois ossos occipitais. Já na escafocefalia, se puder voltar na imagem, na escafocefalia, que é esse último exemplo, a gente tem um aumento da distância antero-posterior. O que é que significa isso? O crânio ele cresce no formato alongado, um formato de barco. E aí ele para de crescer para os lados. É como se afinasse o crânio para os lados e ele crescesse somente no sentido de frente para trás. Tá? A escafocefalia é a cranioestenose mais comum, é a que a gente opera com mais frequência, tá? Que é a mais comum da apresentação. Olha só que interessante, né, doutor? Obrigado por explicar pra gente. Né? Nossa. Aí já a gente vai entender, na verdade, então, como que você em casa pode mandar perguntinha também, o tratamento, se é somente cirúrgico, se tem como usar aquele capacete que a gente já viu também algumas vezes, né, amiga? É curioso. É curioso. Tem perguntinha chegando aí, Rafa, pra gente deixar no ar aqui? Coloca uma pra gente, então, pra gente posicionar pra conversar com o Júnior. Mas a Darcy tá comentando aqui, ó. Boa tarde. Eu descobri que meu neto tinha cranioestenose assim que nasceu. Olha só que susto, amiga, imagina. Para resumir, ele fez cirurgias aos 4 meses. Hoje tem 20 anos e ficou normal, graças a Deus. Ficou só com a cicatriz. Já, Darcy, então a gente vai trazer com o doutor aqui o tipo de cirurgia que pode ser feita para trazer a solução também. É isso, se todo caso realmente necessita de cirurgia. Olha quem já está aqui com a gente, Júnior Bianchini, está de volta. Porque ele gosta demais de fofocar e trazer as fofocas aqui pra gente. Tudo bem, Agda? Tudo bem, Lucas? Olha, eu tô prestando atenção no assunto porque o meu filho, ele nasceu com um torcicolo congênito. Olha só. Ele nasceu, e teve bastante plagiocefalia por conta do posicionamento. Então a gente passou por um neuro pra ver. Mas graças a Deus ele tá bem. Que bom. Graças a Deus tá bem. É um assunto bem interessante, importante. Eu nem sabia que existia isso. Nem a sabia. gente também, né? Eu sou mãe, eu também desconhecia. E é importante a gente se informar em relação a isso, né? Mas, pois é, eu tô de olho na internet, hoje a Alana não veio, mas estou aqui para representar ela e falar de 2 João Guilherme. São os mesmo nome, só que um é Ávila e o outro é Silva. Vamos começar pelo Silva, que é o filho do Faustão. Filho do Faustão. João Guilherme Silva. Ele assinou o contrato com a Band, vai estrear seu próprio programa aqui na casa, vai ser lançado em outubro. O Programa do João. Já tem até perfil no Instagram, viu? Que é @Programa do João Silva. Vai ao ar aos sábados às 8h30 da noite. E o João Guilherme, ele falou que é a realização de um sonho, porque dar sequência na carreira do seu pai é uma coisa muito legal, né? Que é um dos maiores apresentadores do Brasil. E o foco desse novo programa do João será o público jovem. Então, que máximo! A gente está vendo as imagens aí de quando ele assinou realmente o contrato com a Band. E legal, né? Ele é muito desenrolado, carismático, eu acho que vai fazer sucesso, hein? Não, já tá fazendo, né? Já Inclusive, ele acabou de colocar lá o Instagram, mas tem milhares de seguidores já. Eles foram espertos. Eles pegaram o Instagram do Faustão na Band e já passaram pro filho. Verdade. Ele herdou o Instagram do pai com 600 mil seguidores. Já saiu na frente. Mas legal. Bom, o Faustão, ele comentou que realmente ele vai parar, né? Ele não vai mais apresentar nenhum programa, agora ele tá recuperando lá. E como tá recuperando bem, né? Graças a bom. Deus. Mas o João vai representá-lo, então, nos palcos. E legal, tá aqui na nossa casa. Tomara que ele seja muito bem-vindo aí, que tenha muito sucesso. Boa sorte. Muito legal. Agora o outro João Guilherme, agora já é um pouco mais polêmico, né? Epa. João Guilherme, esse é o filho do Leonardo, o irmão do Zé Felipe, né? Pra quem não tá sabendo. Ele deu uma causada nesse domingo, durante o festival The Town, ele estava lá assistindo The Town, e foi entrevistado por uma repórter.
Até que ele foi questionado se ele teria coragem de entrar para esses sites que vendem conteúdos sensuais, sabe? Tipo OnlyFans, Privacy. Sim. E ele respondeu assim, ó, esse negócio de ficar vendendo a imagem de corpo faria como se eu estivesse me sentindo me prostituindo. Então não faria um negócio desse. Não venderia a imagem, não mostraria meu corpo. Esse comentário causou muito, porque muitos artistas fazem isso, usam essas plataformas para vender ali um conteúdo diferente, sensual às vezes, e ganham muito dinheiro com isso. Verdade. Imagina. Nomes como a Patrícia Kiss, lembra da Pati Beijo? Sim, claro. Pati Beijo tá lá. Gente, Pati Beijo, Lembra, desenterrou, hein? Ela tá bem viva, viu, amiga? Beijando bastante. Ela tá bem viva, viu? Essa daí tá vivíssima. Tati Zaki, Key Alves, Andressa Urach, o Dinho Alves, Felipe Prior. Muita gente. Alguns desses já têm ou já tiveram conta no OnlyFans, né? Até mesmo a Anitta, né? Teve conta no O OnlyFans. Fiuk fez uma conta no OnlyFans. Só que mesmo? ele vai publicar só coisa sobre carros. Porque, na verdade, o OnlyFans não nasceu pra isso, né, gente? Pra publicar foto pelada ou sensual. Ele era pra você gerar conteúdo, vamos supor, você poderia ter gerar conteúdo você com a sua filha, mostrando o seu dia a dia. Uma nova rede social normal. Era pra isso. Era pra isso. Só que aí, migrando. como é pago, as pessoas começaram a usar pra postar foto de conteúdo adulto. E aí ficou nisso, né? Hoje em dia realmente é pra isso. Eu, particularmente, não acho que seja prostituição. Eu não acho que seja. Até porque prostituição é o ato físico de sexo. Você entende? Só que há de se questionar, através de cada um dos seus valores pessoais, se farei isso ou não, né? Mas chamou a atenção porque ele é tão descoladinho, né? Aí o pessoal meio que acha que chocou por isso. Talvez seja por isso. Mas é a opinião dele. Mas vocês entrariam pro OnlyFans assim? Não. Nada? Não, nesse momento de jeito nenhum. Também não tenho nenhum conteúdo mais pra frente, gente, os meus princípios dizem não. Mas eu não vou cuspir em nada na vida. A gente, porque geralmente quem fala que nunca faria uma coisa vai lá e faz. Eu também então eu vou continuar falando que eu não vou fazer, por enquanto não, pra não. não vir a vida e falar, vai fazer. Por exemplo, Lucas, lá, falou entendeu? que fez e fez. Ele tá em forma, tá tudo certinho. Obrigado. Tudo definido. Nossa, amigo, dá pra postar umas fotos sem camisa Obrigado. lá, uma coisa, né? Sem camisa é uma coisa, agora sem os shorts é outra, né, gente? Aí é mais caro. É privilégio só do Isso, de poucos. Tô indo nessa, gente. Tchau. Obrigado, querido. Valeu mesmo. Um beijo, até mais. Adorei as fofocas, né? Veio que chegou e olha, chegou com força. chegou chegando. Daqui a pouco a gente volta então. Douglas Cruz vai trazer pra gente as notícias da nossa região e também como está, né, o movimento nas estradas. E a gente continua conversando mais sobre o assunto do dia, não sai daí. Já estamos de volta, gente. Nosso convidado de hoje é o neurologista Dr. Fábio Magalhães, que está falando sobre o Setembro Lilás, mês de conscientização da crânioestenose. Lembrando que você pode participar com a gente pela enquete também, além de fazer sua perguntinha. O WhatsApp é 12 997167989. A pergunta é a seguinte, a parcial também a gente vai ver agora, tá certo? Quais os cuidados que você tem que ter aí com a cabecinha de um bebezinho? Vamos ver então, para ver o sim ou não, quanto que chegou aqui, para ver se o pessoal está sabendo. Olha, tá. Eu achei que fosse mais sim, hein? 57% dizendo que sim. Vamos ajudar esses 42% também falando aí que não. Doutor, vamos responder a perguntinha? Quais os cuidados que a pessoa precisa ter com a cabecinha do bebê? Então é importante a gente lembrar que quando o bebê nasce, ele ainda não sustenta o pescoço. É bem molinho. É bem mole o pescoço, porque esse marco só vai acontecer por volta dos 3 meses de vida. Então a gente tem um bebê ainda com uma maturidade muito ruim da musculatura da coluna cervical. E é importante tanto para a gente fortalecer essa musculatura quanto prevenir o crânio de pancadas, entendeu? Então, por isso que os pais, já é natural, né? Instintivo, né? A gente é hiperprotetor, porque a gente vê uma criança totalmente frágil e aí a gente tem aquele instinto mesmo, isso é natural, porque uma pancada num crânio que está aberto, que é molinho, vai gerar danos muito maiores do que um crânio que já tem sua formação completa. Sim. Então, a primeira coisa é evitar traumas, por menor que seja. Então, toda essa proteção ela é bem-vinda.
O outro fator para fortalecer essa musculatura, e quando eu fortaleço essa musculatura, automaticamente eu protejo o crânio. É uma posição que hoje se fala muito nas redes sociais, os pediatras e fisioterapeutas, osteopatas fazem vídeos ensinando, que é o tummy time, que é o tempo de barriga. É colocar essa criança desde o primeiro dia de vida de bruços. Por quê? Porque quando eu coloco de bruços, eu estimulo o desenvolvimento crânio-caudal. Olha. Então, eu estimulo que a criança fortaleça a região do pescoço e do dorso. E, automaticamente, ela vai ter um maior controle sobre a cabeça. Isso protege de traumas já. E, além disso, quando a criança começa a tirar mais a cabeça de uma mesma posição. E aí, o crânio que é maleável, moldável, ele vai sofrer menos a ação da força da gravidade. E aí tem um menor risco de ser achatado. E aí, no caso, dá uma condição que a gente chama de assimetria craniana posicional. Então, esses cuidados, eles previnem as assimetrias cranianas posicionais, que são o grande diagnóstico diferencial das cranioestenoses. Então, é muito importante a gente falar desse tema junto, porque a assimetria craniana posicional a gente tem que saber identificar e o tratamento é outro, é totalmente diferente. Tá? Então, os cuidados com o crânio do bebê quando pequeno, eles não previnem cranioestenose, porque a cranioestenose é uma doença que tem um fator genético muito importante, tá? Por exemplo, a cranioestenose ela é mais frequente em gêmeos. Por quê? Por causa do fator intrauterino ali de restrição. Então, isso pode alterar a formação do crânio dessas crianças durante o desenvolvimento no útero. Bacana, doutor. Agora a gente vai para mais participações dos telespectadores da nossa região. Oi, pessoal. Tô aqui de volta com o Rodrigo. Rodrigo, um nome complicado, cranioestenose. Você já ouviu falar? Nossa, nunca ouvi falar. Você imagina que tem algum tipo de tratamento, como é que funciona? Acredito que deva ter um tratamento sim, mas aqui eu nunca ouvi falar. E aí, pessoal, qual que é o tratamento, então, se tem, da cranioestenose? Com vocês aí do estúdio. Ótimo. O doutor já adiantou sobre a questão cirúrgica. Então, para esse problema, doutor, é só a cirurgia realmente? Só a cirurgia. Então, eu sempre gosto que a gente lembre da cranioestenose, até pela gravidade, e saiba que o tratamento que corrige, que cura essa doença é um tratamento cirúrgico, né? Por isso da importância da gente dar o diagnóstico correto, porque quando a gente fala em cirurgia num bebê de 3, 4 meses, que é a faixa etária que eu opero, esses bebês, porque é quando a gente consegue permitir o melhor remodelamento do crânio, é importante que esse diagnóstico ele seja correto. A gente não pode, em hipótese alguma, operar uma assimetria craniana posicional. Não existe tratamento cirúrgico para essa condição. O tratamento cirúrgico ele é exclusivo para as cranioestenoses. Quando a gente fala de assimetrias cranianas, que é uma assimetria craniana verdadeira. Então, o tratamento cirúrgico ele é quase que imperativo. Existem algumas condições, como a trigonocefalia leve, que a gente pode não realizar o tratamento cirúrgico, mas é sempre com muita conversa com os pais, porque realmente seria algo eletivo e que pode não impactar tanto, não mudar muito a questão estética ali para a família. Acho que a gente pode pensar rapidinho, doutor, qual que é a consequência de uma pessoa que escolhe não operar o filho ou a filha, até por medo e receio também da cirurgia, né? O que pode causar uma cranioestenose não tratada, operada? Então, uma cranioestenose não operada, ela pode causar disfunções visuais, as próprias deformidades cranianas e faciais. Além disso, pode acontecer a compressão de áreas específicas do cérebro, porque não vão, por exemplo, o crânio que vai crescer mais alongado, ele vai ter pouco desenvolvimento das laterais, dos lobos parietais. Então, a gente pode ter problemas relacionados ao aumento da pressão intracraniana, que vai gerar sintomas específicos, como irritabilidade, dor de cabeça, atrasos no neurodesenvolvimento. As coisas são sérias mesmo. Olha, tem perguntinha chegando, vamos dar uma olhada na pergunta dos telespectadores e também nos comentários. Suzana, Luquinhas pergunta para o doutor,
Quando uma criança nasce com hidrocefalia, isso também demora para fechar? Então, uma ótima pergunta, né? Lembrando que hidrocefalia é outra condição. A hidrocefalia é um problema da hidrodinâmica do cérebro, do líquido que está dentro do nosso cérebro, e ela pode acontecer por algumas causas, como uma obstrução, que está aumentando a produção desse líquor, ou até um aumento próprio da produção pelas regiões que produzem esse líquor. E aí, o que eu acredito que ela quis dizer? Ela quis dizer, quando eu tenho uma hidrocefalia, se essa hidrocefalia não for tratada, a gente vê que algumas crianças demoram a fechar a moleira, porque o crânio vai ficando maior. A hidrocefalia, ela faz com que se aumente o perímetro cefálico da criança. Então, esse dado para as crianças que podem ter hidrocefalia é importante, avaliar o perímetro cefálico, tá? Porque o aumento desse perímetro pode indicar que tem alguma outra coisa ali. E a fontanela aberta por muito tempo também pode demonstrar isso, como pode não mostrar nada. Por isso que é importante a avaliação. Mas uma criança que tem hidrocefalia pode demorar um pouco mais para fechar essas regiões que estão abertas. Certo, doutor. Olha, tem adulto aqui conversando com a gente, dizendo que percebe alguma deformação na cabeça, um formato diferente. Já o doutor responde pra gente se o adulto pode fazer essa cirurgia ou não, tá bom? Segura só um pouquinho para conversar com o Douglas Cruz. Ele está na Band Vale FM, trazendo pra gente agora um dos destaques da rádio. Douglas, boa tarde, meu amigo. Tudo certinho aí? Tudo certinho, sim, Lucas. Boa tarde para você, para a Águida e para todo mundo que está acompanhando o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da rádio Band Vale FM é um destaque muito importante sobre o meio ambiente, né? Porque segundo dados aí da Defesa Civil Estadual, o número de queimadas aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba tem chamado a atenção, né? Em Taubaté, por exemplo, a segunda cidade mais populosa do Vale, teve um crescimento aí no mês de agosto de 9% nas queimadas em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram várias queimadas registradas no mês de agosto e esse mês de setembro que a gente está vivendo agora é o mês que não tem muitas previsões de chuva. Então a estiagem deve continuar reinando aqui na região metropolitana do Vale, o que propicia aí novas queimadas. A gente conversou também com profissionais do CEMADEM que fazem esse controle aí de vários desastres naturais, dentre eles queimadas, e eles informam que mais de 80% das queimadas registradas aqui na nossa região não têm origem natural, ou seja, foram causados aí por humanos, seja uma bituca de cigarro que o pessoal joga ali no mato seco, ou aqueles famosos incêndios intencionais do pessoal que quer cortar o mato de alguma maneira. Vale frisar que a Polícia Ambiental ressalta que incêndios para queimar mato nessa época do ano estão terminantemente proibidos, portanto vale esse alerta também para o pessoal aí de casa tomar cuidado com aquela bituca de cigarro jogada, com aquele lixo acumulado que pode aí com esse tempo seco proporcionar uma grande queimada. E sempre que você vê aí num mato, numa região mais seca, tá começando a sair aquela fumaça, de acionar aí ou um 156 da sua prefeitura ou o telefone do Corpo de Bombeiros pelo 193 para que aquele pequeno foco de incêndio não se transforme em uma grande queimada que vem aí prejudicando a natureza, com os animais e também a gente mesmo com esse tempo seco, essa queimada aí no nosso nariz, né? Também é destaque aqui do jornalismo da rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam a região metropolitana aqui do Vale. O motorista que pega e viagem pela rodovia Presidente Dutra tem 2 pontos de atenção aqui na região do Vale, né? O primeiro deles lá em Cachoeira Paulista, por volta aí do quilômetro 37, onde o trânsito está bem congestionado nesse ponto pelo excesso de veículos, e o segundo aqui em São José dos Campos, a partir do quilômetro 151 até o 155, sentido São Paulo, onde a concessionária realiza aí obras de duplicação da marginal. Então nesse ponto tem uma das faixas interditadas, o motorista vai precisar de um pouco mais de paciência. Nas demais rodovias tudo certo, com exceção da travessia de Balsas entre Ilhabela e São Sebastião, que continua bem sobrecarregada. Nesse momento o embarque para Ilhabela está demorando 1 hora, o motorista vai precisar de um pouco mais de paciência. Eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, viu, Douglas? Obrigada pelas suas informações. Até amanhã. A gente vai para o intervalo e na volta a gente vai falar sobre uma febre, que são esses chás revelação, sabe? Algumas ideias, gente, tão arriscadas. Olha que perigo, daqui a pouco a gente vai mostrar algumas para vocês. Não sai daí que a gente já volta com o assunto do dia também.
De volta para conversar com você em casa sobre os chás revelação, que viraram uma febre mesmo no país, né, gente? O casal reúne a família e sempre tem uma coisa diferente, uma ideia que seja diferenciada para revelar o sexo do bebê. Pois é, só que algumas ideias colocam os próprios pais, né, em situações complicadas, inclusive de risco. Será que tem limite para tanta criatividade? Farinha, ovos, leite, açúcar, uma pitada de fermento também. Ingredientes básicos para a massa da nossa revelação, quer dizer, do nosso bolo. Menino ou menina, na hora de contar a novidade, aí não tem receita, cada um faz do seu jeito. Dos mais tradicionais aos mais ousados. A gente te conta tudo, enquanto isso, nosso bolo vai assando. Tudo começou com balões, depois fumaça, e aí foram ficando mais temáticos. Esse casal usou o escapamento da moto. Esse outro trocou uns golpes de boxe. Já nesse caso, a ideia era estourar a bola, mas a fumaça pintou a tia da criança de roxo. Só que muitos eventos de chá revelação têm passado dos limites. No México, a brincadeira terminou em tragédia. Depois de soltar a fumaça rosa, o avião teve problemas e caiu. O piloto morreu. Aqui no Brasil, em Rondônia, um casal quase é atingido numa manobra arriscada do piloto. De acordo com testemunhas, isso foi combinado antes. Em Tangará da Serra, no Mato Grosso, o casal pintou a cachoeira de azul. Crime ambiental, que custou R$10 mil aos envolvidos. Na Flórida, nos Estados Unidos, um casal achou que era uma boa ideia colocar um balão cheio de pó cor-de-rosa para um crocodilo morder. Para Stephanie, nada disso. Ela acabou de fazer o terceiro chá revelação. Nada mais que bolo e balões. E agora tá vindo bolinho rosa, deu rosinha no bolo. Nesta confeitaria em São Paulo, quase todo dia tem pedido. A dona buscou a ideia lá dos Estados Unidos. Em 2014, a gente pesquisando algumas tendências internacionais, a gente viu nos Estados Unidos que existia o chá revelação. E a gente falou, nossa, que ideia boa, a gente tem bolo, a gente tem cupcake, por que não trazer essa ideia para o Brasil e começar a fazer aqui? Chegou a hora, hein? Olha só, nosso bolo tá pronto, tá bonito. Nós vamos para a nossa revelação. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Nem rosa, nem azul. Aqui a brincadeira era só para falar o sabor do bolo, tá com uma cara excelente. É baunilha com recheio de chocolate. Agora, para você que vai de fato descobrir o sexo do bebê, que seja um momento de muita felicidade, criatividade e juízo, hein? Ai, fazendo inveja pra gente, que delícia. Eu né? comeria um bolinho agora mesmo, eu também. Antes do almoço. Com um cafezinho, né? Imagina que gostoso. Vamos dar uma olhadinha o que é mito e verdade sobre o nosso assunto do dia. A gente está falando sobre a cranioestenose. Hoje é um mês, na verdade, o mês de setembro é dedicado a falar mais sobre conscientização dessa doença. Então vamos lá, a primeira pergunta para o doutor responder para a gente se é mito ou se é verdade. Doutor, cranioestenose só pode ser tratada na infância. Isso é mito, né? A gente pode tratar a cranioestenose em alguns adolescentes. Na vida adulta já fica mais difícil esse tratamento. Então aí as pessoas, só se tiver algum risco muito maior atrelado. Mas alguns pacientes adolescentes que não foram tratados e que têm repercussão no neurodesenvolvimento, dor de cabeça, a gente pode sim ter a necessidade de tratamento cirúrgico. Excelente, doutor. Outro mito ou verdade, então, para o doutor Fábio comentar aqui com a gente. Mito ou verdade, cranioestenose pode ser causada por batidas da cabeça? Mito. É uma doença congênita, né? Então a criança geralmente nasce com ela, a gente ainda desconhece muito da fisiopatologia dessa doença, mas assim, o que a gente sabe hoje que tem genes já específicos envolvidos com os diferentes tipos de cranioestenose. Mais um mito ou verdade para o doutor Fábio responder aqui para a gente. Mito ou verdade, doutora, a cranioestenose
é congênita. Verdade, Acabou de isso que a gente responder. acabou de falar. Isso. Perfeito. Vamos para o último, então? Mito ou verdade para o doutor responder? Mito ou verdade? Se não tratada, a cranioestenose pode causar sérios problemas à criança. Verdade, isso mesmo, né? A gente pode ter, e o principal de tudo é o atraso no neurodesenvolvimento, né? A criança começa a atrasar os marcos motores, de cognição, então por isso que é importante o tratamento ser feito na faixa adequada. E vocês podem perguntar qual é a faixa melhor para o tratamento. Então, geralmente são crianças acima de 3 meses, entre o 3º e o 9º mês de vida. Até 1 ano de idade a gente consegue ter um remodelamento satisfatório do crânio. Olha, e como que é o pós-operatório, doutor, rapidamente, para essas crianças? Então, eu falo que o pós-operatório é mais delicado que a cirurgia, porque os pais sofrem muito, o médico neurocirurgião também sofre muito, porque a criança é uma cirurgia que pode demorar de 1 hora a 3 horas, dependendo do tipo de cranioestenose que está sendo tratada. E como a gente remodela todo o crânio, na maioria das vezes, então a gente retira o couro cabeludo para operar o crânio e fazer o remodelamento de todo esse crânio. Então, o couro cabeludo é uma área muito vascularizada, muito inervada e dói bastante. Hoje, alguém falou aí que o filho foi operado há 20 anos e ficou com a cicatriz. Hoje, essas cicatrizes a gente faz de maneiras que elas ficam imperceptíveis no decorrer da vida. Então, só se a criança quiser mostrar, que ela mostra que tem a cicatriz. E a gente abre de um lado a outro do couro cabeludo. Então, é uma ferida que dói muito. Então, esse pós-operatório, as minhas crianças, por exemplo, os meus pacientes, elas vão acordadas para a UTI. Elas não lembram, porque são pequenininhas. Então, eu falo que o pai e o médico sofrem mais. Eu falo, ó, o que a gente tem que garantir é que tudo que pode ser dado em termos de assistência e o que elas precisam está sendo oferecido. E a gente tem que ter calma, porque é um pós-operatório de 1 a 5 dias, que costuma ser muito delicado e doloroso, principalmente para os pais que estão acompanhando de perto o sofrimento da criança. Tá certo, doutor. Obrigado por trazer o assunto aqui com a gente. Setembro Lilás, a gente agradece todas as informações. Obrigado, doutor. Obrigado vocês pelo convite, foi muito bom estar aqui. Perfeito. Dá tempo de pôr a chamada, Rafinha, ou não? Dá, vamos ver então o assunto de amanhã. Oi, eu sou a Camila, jornalista, e no dia 13, amanhã, eu vou estar no Falando Nisso, conversando sobre esse universo, né, do marketing de influência, sobre influenciadores, parcerias, marcas, vai ser super legal. Vai ser muito bacana, com muito conteúdo para vocês. Um beijo, a gente se vê amanhã. Deus abençoe. Obrigado pela companhia, fique com Deus, viu? Tchau, tchau.